Existe um enorme conflito sobre o que acontece após a morte. Algumas pessoas creem que logo após a morte, todos dormem até o julgamento final, momento em que são enviados para o céu ou para o inferno. Outros acreditam que quando as pessoas morrem são julgadas imediatamente e enviadas para seus destinos eternos. Ainda há aqueles que acreditam que ao morrer, as almas ou espíritos das pessoas são transferidos para um céu ou inferno temporário, esperando a ressurreição final, o julgamento final e a certeza de seu destino eterno. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o que acontece após a morte? Primeiramente, a Bíblia nos diz que após a morte, as almas ou espíritos dos crentes são levados para o céu, porque seus pecados foram perdoados ao aceitar Cristo como Salvador. João 3, versículos 16 a 18. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 36. No entanto, em 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 a 17, os crentes são descritos como sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, versículo 36. Para os crentes, a morte significa estar longe do corpo e em casa com o Senhor, segundo Coríntios 5, versículos 6 a 8. Assim, estamos sempre cheios de confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1, versículo 23. No entanto, em 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 a 17, os crentes são descritos como sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. 1 Coríntios 15, dos versículos 50 a 54, lemos: Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar nem fazer parte do reino de Deus. Nem o mortal perecível herda o imortal imperecível. Ouçam com muita atenção. Eu lhes digo um mistério, uma verdade secreta decretada por Deus e anteriormente oculta, mas agora revelada. Nem todos dormiremos na morte, mas todos seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados, num momento, no piscar de olhos, ao som da última chamada da trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos que creram em Cristo serão ressuscitados imperecíveis, e nós seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados. Pois esta parte perecível de nós deve vestir a natureza imperecível, e esta parte mortal de nós, capaz de morrer, deve vestir a imortalidade, que é liberdade da morte. E quando este perecível vestir o imperecível, e este mortal vestir a imortalidade, então a Escritura será cumprida, que diz: a morte é engolida na vitória, vencida para sempre. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 17, lemos: Agora, irmãos, não queremos que vocês fiquem desinformados acerca daqueles que estão dormindo na morte, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança além desta vida presente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, da mesma maneira, mediante a ressurreição, trará consigo aqueles que dormem em Jesus. Pois dizemos isso a vocês, pela própria palavra do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem na morte. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos arrebatados simultaneamente ou raptados juntamente com eles.
os ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Os crentes terão este corpo, alma, espírito reunidos e glorificados por toda a eternidade nos novos céus e na nova terra. Apocalipse 21, versículo 22, lemos: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado ou desaparecido, e não havia mais mar. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. E ouvi uma voz alta do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles como o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, angústia, choro ou dor, porque a antiga ordem de coisas passou. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Também disse: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, são precisas, incorruptíveis e confiáveis. E ele me disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer o mundo, permanecendo fiel a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, que são destituídos de caráter e integridade pessoal, e praticam ou toleram a imoralidade, e assassinos, e feiticeiros com drogas intoxicantes, e idólatras, e ocultistas que praticam e ensinam falsas religiões, e todos os mentirosos que conscientemente enganam e distorcem a verdade, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e falou comigo, dizendo: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma montanha vasta e elevada, e mostrou-me a santa e santificada cidade de Jerusalém, descendo do céu de Deus, tendo a glória de Deus preenchida com sua luz radiante. O brilho dela se assemelhava a uma joia rara e muito preciosa, como jaspe, reluzindo e claro como cristal. Ela tinha um muro maciço e alto, com 12 grandes portas, e nas portas estavam posicionados 12 anjos. Sobre as portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado leste havia 3 portas, no norte 3 portas, no sul 3 portas e no oeste 3 portas. O muro da cidade tinha 12 pedras fundamentais, e nelas estavam gravados os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Cristo. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medição de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade é projetada como um quadrado, seu comprimento sendo o mesmo que sua largura. E ele mediu a cidade com sua vara, 12.000 estádios, cerca de 2.100 quilômetros. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Ele também mediu seu muro, 144 côvados, cerca de 65 metros, de acordo com as medidas humanas, que também são medidas angelicais. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como cristal claro. As pedras fundamentais do muro da cidade eram adornadas com todo tipo de pedra preciosa. A primeira pedra fundamental era jaspe, a segunda, safira, a terceira, calcedônia, a quarta, esmeralda, a quinta, sardônica, a sexta, sárdio, a sétima, crisólito, a oitava, berilo, a nona, topázio, a 10ª, crisoprásil, a 11ª, jacinto, a 12ª, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta separada era de uma única pérola. E a rua, a avenida da cidade, era de ouro puro, como cristal transparente. Eu não vi templo nela, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o governante de tudo, e o Cordeiro são o seu templo. Segunda, a morte significa punição eterna para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador.
Incrédulos, assim como os crentes, parecem ser enviados imediatamente para um lugar temporário de espera para aguardar sua ressurreição final, julgamento e destino eterno. Em Lucas 16, um homem rico é atormentado imediatamente após a morte. Lucas 16, 19 ao 31. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, enquanto você está em sofrimento. E além de tudo isso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que desejam passar daqui para vocês não podem, nem os de lá podem passar para nós. Ele respondeu: Então eu te rogo, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, ele disse, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. De acordo com Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, todos os mortos incrédulos ressuscitam, são julgados diante do grande trono branco e então lançados no lago de fogo. Os incrédulos serão, em última instância, enviados ao lago de fogo. A parábola do rico e Lázaro não condena a riqueza em si mesma, mas destaca o perigo de uma vida voltada apenas para o conforto pessoal e o desprezo pelas necessidades dos outros. Ter riqueza material não é automaticamente pecaminoso, mas o modo como alguém utiliza essa riqueza e como trata os outros pode ser avaliado moralmente. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, lemos: E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, pois este céu e esta terra estão passando. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Então abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Isto é, tudo o que foi feito corretamente na terra. E o mar entregou os mortos que estavam nele. E a morte e o Hades, o reino dos mortos, entregaram os mortos que estavam neles. E foram julgados cada um de acordo com as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a separação eterna de Deus. E se alguém não teve o nome encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esses são os destinos eternos finais de todas as pessoas, baseados inteiramente em se confiaram ou não em Jesus Cristo sozinho para a salvação. Mateus 25, versículo 46, diz assim: Então, essas pessoas incrédulas irão para o castigo eterno e sem fim, mas aqueles que são justos e estão em posição correta diante de Deus irão, por sua notável graça, para a vida eterna e sem fim. João 3, verso 36. Aquele que crê e confia no Filho e o aceita como Salvador tem a vida eterna, ou seja, já a possui. Mas aquele que não crê no Filho e escolhe rejeitá-lo, desobedecendo e negando como Salvador, não verá a vida eterna, mas sim a ira de Deus que permanece sobre ele continuamente. Ao contemplarmos as palavras sagradas que nos conduzem por caminhos espirituais, somos lembrados da promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça divina reinará e a presença do Senhor será a luz eterna. Que possamos refletir sobre as escolhas que moldam nosso destino eterno, reconhecendo a graça divina como o caminho para a vida eterna. Diante do grande trono branco, somos confrontados com a realidade do julgamento final, mas também com a esperança da salvação pela fé em Jesus Cristo. Que o entendimento destas verdades inspire em nós uma busca constante pela comunhão com Deus, guiados pelo amor e pela fidelidade. Que nossos corações encontrem a paz que excede todo entendimento, sabendo que, ao confiar em Cristo, somos inscritos no livro da vida. Se atualmente você deseja restabelecer sua relação com Jesus Cristo, por ter se distanciado dos seus ensinamentos, ou se busca iniciar uma jornada em direção à salvação eterna,
Comente aqui embaixo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Então é isso, que Deus te abençoe infinitamente. Amém.